Então vamos continuar, né? Questão de número 5. A questão diz o seguinte: em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. Então vamos entender o que a gente está fazendo aqui. Ele vai pagar $24 no ano. Aí ele tem direito a 30 minutos de uso livre por dia. Então todo dia ele vai lá e usa 30 minutos. Então se hoje ele quiser ir lá usar 30 minutos, ele não vai pagar nada. Já pagou a unidade dele de R$24. Mas se ele quiser andar 33, vamos supor assim, 1 hora e 33 minutos, ele vai pagar $3. 1 hora e 30 minutos, ele vai pagar $3. Então, se ele tem direito a 30 minutos de uso livre, esse 30 minutos não usa dele nenhuma hora extra. Mas se ele quiser usar mais um tempo, por hora ele paga $3. A expressão que relaciona o valor F, pago pela utilização da bicicleta por 1 ano, quando se utilizarem X horas extras nesse período então ele vai pagar no ano, então vamos lá, no ano, que ele te dá as opções, tá? Te dá as opções. Mas vamos colocar aqui, voltando à questão, né? Ele, no ano, ele paga $24. $24. Não. 24. Tá? E se ele não andar hora extra nenhuma, ele vai pagar $24. Só que ele está dizendo que já foi computado que ele usou X horas extras nesse período. Então ele vai pagar isso, mais a quantidade de horas que ele andar, vezes 3, porque por hora extra ele paga $3. Ora, se isso é uma função, existem nessa função 2 elementos. O primeiro que não depende da hora extra e um outro que só depende da hora extra. Quais são esses elementos? O 3 e o 24. Então essa minha função, que depende de X horas extras, vai ser o 24 que não depende, mais 3 vezes o número que depende. Isso organizado pode ser 3x mais 24. Bem, e a forma que vier a gente marca aqui, né? Letra D. Certo? Questão também tranquila, né? Continuando então o nosso caminho. Questão de número 6. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos, e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano de 2007. Então, esse ano é de 2007.
Automaticamente 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, que seria exatamente 9 anos após. De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011? Ou seja, um 2011 está aqui parado, né, entre esses dois valores, né? E eu quero saber justamente que valor eu encontraria para cá. Bacana de falar de função do primeiro grau é mostrar para os nossos alunos que o fato dessa função do primeiro grau ser uma reta, qualquer relação que você consiga nessa reta é muito boa. E aí, se você separa essa reta, por exemplo, em 2 triângulos, retângulos, com certeza esses triângulos serão triângulos semelhantes. Bacana que você consegue fazer uma razão de semelhança entre eles, né? Você consegue resolver essa questão de diferentes maneiras. Você consegue resolver essa questão usando função, ou você consegue resolver essa questão usando semelhança, né? E como é semelhança, existe uma proporção. É até uma frase muito boa de se guardar, de que toda função do primeiro grau pode ser resolvida usando uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Toda grandeza ou toda proporção diretamente proporcional é uma função no primeiro grau. Então, como é que eu resolveria isso fazendo função? Então, fazendo função. Uma boa função é descobrir a lei de formação AX mais B, né? O A é negativo porque ela é decrescente e a razão entre isso daqui é de 18 e 9. Então, o A é menos 2. E como esse ponto aqui é o ponto em que essa reta toca o eixo Y, bom, o B é 18. Então, nós temos uma boa função para ser escrita, essa função seria menos 2x mais 18. Automaticamente, em 2011, que seria de 7 até 11, 4, certo? Seria dizer que y tem quando x vale 4. Ora, seria menos 8 mais 18, seria 10. Então, 10 bilhões de sacolas. Certo? Mas podemos fazer por proporção. Como seria resolver essa questão por proporção? Seria pegar esse ponto aqui, criar 2 triângulos que já foram criados, né? Ou fazer a semelhança desse pequeno com esse, ou fazer desse pequeno com grande, ou fazer desse pequeno com grande, tanto faz, tá? Mas você vai ter um triângulo aqui, se quiser fazer com esses dois, uma distância aqui de 5 unidades, uma distância aqui de 4 unidades, uma distância aqui de x e uma aqui de 18 menos x. E aí nós podemos dizer que 18 menos x está para x, assim como 4 está para 5. Bem, então multiplicando cruzado, nós vamos ter 4x igual a 90 menos 5x. Passando para lá, nós vamos ter 9x igual a 90, x igual a 10, que seria também 10 bilhões de sacolas, 2 resultados iguais, feitas de forma diferente. E aí, só para poder marcar a opção, né, a gente vai perceber ali que a pergunta
Essa resposta é 10 bilhões de sacolas. Ok? Bem, vamos lá fazer a questão de função. Questão 7, né? Lucas precisa estacionar o carro pelo período de 40 minutos e sua irmã Clara também precisa estacionar o carro pelo período de 6 horas. Então, período ou tempo de Lucas são 40 minutos, enquanto o tempo de Clara são 6 horas. O estacionamento verde, então tem primeiro estacionamento verde, cobra R$5 por hora. R$5 por hora, sendo X o tempo de permanência em horas. Ok? O estacionamento amarelo cobra R$6 pelas 4 primeiras horas de permanência e mais R$2,50 pelo tempo adicional. Só que o que passa de 4, então não é X menos 4. E nós temos o preto, que cobra R$7 mais R$1 por fração por hora ultrapassada. Então ele cobra isso pelas 3 primeiras horas, então ele vai cobrar R$1 por X menos 3. O estacionamento mais econômico para o Lucas se o Lucas ele vai ficar 40 minutos, né? Ele vai ficar menos que 1 hora. E se ele ficasse 1 hora, aqui ele pagaria 6, aqui ele pagaria 7, aqui ele vai pagar 5. Então, para o Lucas, o verde é o melhor. Agora vejamos para a Clara, né? Se a Clara optar pelo verde, Clara vai pagar 5 vezes 6, R$30 de estacionamento. Se a Clara optar pelo amarelo, Clara vai pagar R$6, porque a Clara vai ficar 6 horas, mas ele cobra R$6 pelas 4 primeiras horas, mais 2 horas a mais que ela ficou, né, pagando R$2,50 por cada hora. Então, mais R$2,50 pelas 2 horas que ela ficou a mais, ou seja, 6 menos 4. 6 mais 5, Clara vai pagar R$11. É melhor que o do verde, né? O amarelo é melhor até agora. Mas se a Clara escolher o preto, ela vai pagar R$7. Só que como ela vai ficar 6 horas e aqui ele cobra R$7 pelas 3 primeiras horas, ela vai pagar R$1 vezes 3, que seria 6 menos 3. 7 mais 3, R$10, ou seja, para a Clara, o preto é mais vantajoso. Então, Lucas verde e Clara preto, opção letra A. Ok? Então, vamos lá. Continuando aí nossa última questão desse assunto, né? Dessa coletânea de exercícios. Diz o seguinte: certo município brasileiro cobra a conta de água de seus habitantes de acordo com o gráfico.
O valor a ser pago depende do consumo mensal em metros cúbicos. Isso significa que uma pessoa ela vai pagar R$10 se ela consumir até 10 metros cúbicos de água. Depois vai pagar de 10 a 15 reais se ela consumir de 10 a 15 metros cúbicos de água. E vai pagar de 15 a 25 se ela consumir de 15 a 20 metros cúbicos de água. Se o morador pagar uma conta de R$19, ou seja, o morador vai estar pagando uma conta nessa faixa aqui, R$19. Então é natural que esse morador tenha consumido entre 15 e 20 metros cúbicos. A gente só precisa saber quanto é. Isso significa que ele consumiu, aí dá aí as opções, né? Todas as opções estão entre 15 e 20. Então nada muito especial, né? O que a gente vai fazer é ter a noção que o único que nós vamos trabalhar é nesse intervalo aqui, ok? Bem, de novo nós podemos resolver essa questão de duas maneiras. Porque se a gente parar para pensar, ainda isso é uma reta, que eu posso trabalhar tendo isso aqui como base a minha origem, né? E aí eu consigo trabalhar do mesmo jeito, não vai mudar nada, ok? Que função é essa que gera isso aqui? Então eu posso criar uma função para essa reta nesse momento, ok? Sendo que isso é o 0, esse é o 5, né? Esse é o 0 e esse é o 10. E aí o 19 seria o 4, para as coisas não darem tão errado. Seria uma forma de conduzir esse problema, e aí a gente percebe, por exemplo, que essa função seria uma função do tipo 10x, certo? Né? 10 sobre 5, desculpa, 2x. Isso é 10. Isso é 5. 10 dividido por 5 dá 2. Seria uma função do y igual a 2x. E aí, se a gente quiser saber esse valor aqui, é só botar o y igual a 4. Então, x seria igual a 2. Automaticamente, esse ponto aqui, o 2, seria o 17. E o 17 seria a nossa letra B. Como poderíamos também fazer uma proporção, né? Ah, Kellyson, ficou muito embolado o que você fez aí, eu não consegui entender. Tudo bem, tem problema. Você pode pegar isso aqui, essa mesma figura, e pensar que vai existir um ponto aqui, né? Você vai pegar, então, destacar dois triângulos. Você vai destacar um triângulo grande, onde isso é 5 e isso é 10. E você vai pegar um triângulo semelhante, menorzinho, aqui, né? Onde, se isso aqui é R$19, então essa medida daqui é 6. E essa medida daqui é x, ok? E vai fazer a mesma coisa, 10 para 6, 5 para x, e vai fazer 10x igual a 30, x igual a 3. Então, se essa medida daqui é 3, é porque essa medida daqui é 2, automaticamente esse número é o 17. De qualquer maneira, fazendo da maneira que os senhores acharem mais fácil e mais legal, a resposta da nossa questão é letra B, 17 metros cúbicos de água. Bem, então encerramos por aí. Essa folha de hoje, essa bateria de exercícios foi baseada numa mistura, né? num conteúdo que a gente está começando a fazer, misturando os assuntos, colocando assuntos de função, assuntos de progressão. Nós vamos também fazer algumas de geometria, vamos fazer algumas de estatística, quer dizer, misturar aí os nossos assuntos, ok? De qualquer maneira, fiquem com Deus e bons estudos para vocês.